Olívia está presente. Está aqui à minha direita, à vossa direita, a irmã Olívia está aqui. Isso, Deus abençoe, está aqui em frente. Obrigado. Pastor Eliel Amaral Soares, é o servo de Deus, a quem nós dispensamos honra, e respeito e consideração por ser o líder espiritual que fundou este trabalho. Pastor que Deus usou para que este trabalho existisse, juntamente com mais cerca de 300 irmãos à época. O Senhor abençoou de maneira especial, e nós aqui sequenciamos o trabalho do pastor Eliel Amaral Soares. A igreja, com muita alegria, aplauda o Senhor pela vida do pastor Eliel e toda a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está nos Estados Unidos fazendo a obra do Senhor. A Secretaria de Missões aqui mantém vínculo com o pastor Eliel. Estamos ocasionalmente ajudando o pastor Eliel como compromisso desta igreja. Eu quero que os irmãos orem pelo pastor Eliel e a irmã Olívia, tá bom? Deus abençoe, e toda a sua família. Pastor Eliel entre nós não é estranho, ele é fundador da obra, é pastor desta igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Quando nós chegamos aqui, é sempre difícil, tendo em vista a emoção que toma conta de nosso coração, em um lugar que sempre representou, sempre significou, num lugar onde nós nos lembramos sob o título Aqui Chegamos pela Fé. Esta obra, este monumento que chega aos seus 30 anos. Eu louvo a Deus pela vida do atual pastor desta igreja, companheiro pastor José Domingos Bittencourt, sua mãe distinta esposa, irmã Madalena, seu filho que é um amigo, pastor Arthur Bittencourt. Muito obrigado a todos. Vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode pegar na sua Bíblia aí um pouquinho? Diga comigo assim: esta é a minha Bíblia. A palavra de Deus, a bússola para a minha vida. Ela me diz tudo o que eu sou, ou que venha a ser. Por ela, eu modelo o meu caráter. Ela é a minha única regra de fé e prática. Eu sei que os irmãos estão emocionados. Eu não estou conseguindo ouvir muito alto os irmãos falarem. Esta é a minha Bíblia. Olha que melhorou bastante. Por ela esta noite estarei recebendo a gloriosa palavra de Deus. Ia cometendo um lapso aqui, a minha mamãe Margarida Miguel está ali. Ô, irmã Margarida, me perdoe. É aos 30 anos, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmã Margarida foi alguém que Deus usou aqui em Santo André. Quando eu cheguei em 1972, ela nos acolheu também na sua casa, fazia umas comidas gostosas. Ela está ali com a filha Alcideia. Deus te abençoe, viu? Fiquei feliz quando o pastor disse missionária Margarida. Olha aí. Deus te abençoe. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 9 a 11. Nós falaremos sobre o texto e o título aqui contido. Lembro-me que nesta noite eu estou tendo aqui em minha retaguarda bons pregadores, a exemplo do pastor desta igreja, que eu admiro há muitos anos. Até lutei para conseguir uma Bíblia que ele tinha antiga, que parecia uma biblioteca
uma enciclopédia. Acho que ele está com outra agora, né? Mas ele disse que não me vendia por preço nenhum. A Bíblia dele toda esboçada, toda cheia de papel. E eu me lembro que os irmãos aqui em Utinga já sabiam do hábito que eu tenho de colocar muito papel na Bíblia. Estou colocando menos. E um dia a irmã disse assim: ô pastor, o senhor está enchendo a boca de Deus de papel. Então é o hábito que eu tenho de colocar papel. Eu não tenho a mesma memória, a mesma inteligência do pastor Bittencourt, então eu uso recursos. Ainda não estou usando um iPad, um iPhone, mas a gente vai usando aquele caminho antigo. O texto diz assim, Êxodo 18, versículos 9 a 11. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, sobrepujou. Este texto bíblico, caríssimos irmãos, ele retrata a linda e maravilhosa história do povo judeu, do povo de Israel. Quando li este texto hoje pela manhã, eu quis contextualizar como sendo Jetro, o pregador que vos fala, e Moisés, o pastor Bittencourt. E eu fico com a parte da letra A do versículo 11 que diz: agora sei que o Senhor é maior. A história do povo de Deus, Israel, ela é caracterizada pelos milagres, pelo que Deus fez desde o nascimento de Moisés até o êxodo, a saída do povo de Israel. É evidente que posteriormente houve uma caminhada para o povo de Israel pelo deserto, pelos vales, pelas montanhas, pelas planícies, e foram grandes as pelejas que enfrentou Israel na liderança de Moisés, que eram verdadeiros desafios para a conquista de Canaã, para a conquista da terra prometida. É bom dizer que não se consegue nada nesta vida sem desafios, sem lutas, sem que caminhemos em direção do alvo, da meta, do que Deus tem traçado para cada um de nós. Quando focalizamos esta história de Israel, começamos a pensar por que Deus não fez um caminho mais perto para Israel. Não havia o caminho dos filisteus? Por que Deus permitiu que Israel peregrinasse por 40 anos, rodeando e praticamente morrendo os mais antigos daqueles que saíram do Egito? Nem sempre o caminho mais perto é o caminho que Deus traçou para nós. Nem sempre o mais fácil é o plano e o trajeto de Deus para a nossa vida. Às vezes Deus permite que entremos em desfiladeiros
como Israel entrou nas montanhas de Piairote, em Migdol, defronte ao próprio Mar Vermelho. Nos defrontamos na vida com tantas situações adversas, com circunstâncias com as quais pensamos, Israel pensava, estamos num beco sem saída. Mas há um milagre. Para Deus não existe beco sem saída. Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. O vale é escuro, mas Deus está conosco. Hoje ouvimos tanto e nada contrário à prosperidade. Alguém falando de forma ufanista, triunfante, de prosperidade, de bênçãos. E esquecemos de que na vida cristã nós enfrentamos às vezes espinhos, enfrentamos crises, enfrentamos problemas. Quando se lê a história do profeta Daniel, Deus o permite ir para a cova dos leões. Quem era Daniel? O homem que orava 3 vezes ao dia. Era o homem que podia ver a janela de Jerusalém aberta. Mas Deus permite que Daniel seja jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões e eles não puderam tocar, muito menos arranhar o profeta Daniel. Deus nos leva a certas situações que nós não entendemos. Lá no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Ezequiel, o profeta, para o meio do vale. Não era um vale de flores, não era um vale bonito, era um vale escabroso. A Bíblia diz que era um vale de ossos secos, e eram sequíssimos aqueles ossos. E Deus disse: você vai andar agora no meio desses ossos. Sabe o que Deus quer dizer nesta história? Que Ele é maior do que o seu problema, que Ele é maior do que a sua crise, que Ele é maior do que a sua circunstância, que Ele é maior do que a sua doença, que Ele é maior do que o seu câncer, que Ele é maior do que a situação que você está vivendo hoje. Agora sei que o Senhor é maior. Não será o Mar Vermelho que impedirá a passagem do povo de Israel para o outro lado. Deus sempre tem uma porta aberta. Deus sempre tem uma válvula aberta para o seu povo. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Deus tem solução, Deus tem saída, e essa saída pode ser um milagre nesta noite. Se você crê em milagre, milagre não se explica. Eu estou pregando aqui, Deus pode estar fazendo um milagre agora, neste santuário, na nave deste templo. Basta que você acredite neste Deus que é maior. Declare esta noite que Deus é maior. Agora eu sei que o Senhor é maior. Não havia nada que pudesse impedir. Lembre-se, estou procurando administrar o tempo. Os irmãos sabem que eu gosto do tempo. Existe um cronômetro para o nosso culto, e eu estou administrando esta mensagem. E note bem que Moisés, que nasceu de forma milagrosa, havia uma ordem do rei Faraó que aquelas mulheres parteiras matassem todos os filhos machos, homens, que nascessem dos judeus. Mas elas disseram para o rei: olha, as mulheres hebreias
As mulheres judias, elas são inteligentes, elas são sábias. Quando a gente vai chegando na casa dela, as crianças já nasceram. Deus faz obras interessantes. E de repente, uma mulher por nome Joquebede, Deus a ilumina de tal forma que ela prepara um berço embetumado, coloca o seu filhinho e pede para Miriam levá-la às águas do rio Nilo. E aquele berço flutuante, com a criancinha, começa a andar assoprado entre os juncos do rio Nilo, o rio conhecido como um Deus para o Egito. E de repente Deus age, Deus trabalha. Olha como Deus faz. Deus fez com que as filhas de Faraó, as princesas, viessem se banhar exatamente naquela hora. É Deus que trabalha assim, na hora e no momento exato. E quando elas chegam junto ao rio para o seu banho, ouviu o choro de uma criança. E quem era a criança? A criança era filho de uma hebreia. E ela tomou nos seus braços. E quando a tomou, disse: vamos dar o nome dele Moisés, porque Moisés significa tirado das águas. Olha como Deus trabalha. Deus está trabalhando por você esta noite. Ele se move esta noite para agir em seu favor. Creia na ação de Deus na sua vida. Glória a Deus. Agora é importante agir. É importante que sejamos determinados. Aquela mulher, ela acreditou no que Deus podia fazer. Imagine se fosse uma outra mãe tímida, uma mãe receosa. Eu vou colocar minha criança num berço betumado, flutuante no rio, e se as ondas do rio derrubar, balançar ou fizer algo contrário? Não, ela acreditou. Deus vai providenciar, Deus vai trabalhar, Deus vai se mover. Creia no que Deus pode fazer na sua vida. Você tem alguma causa? Coloque diante de Deus esta noite. O Senhor é maior do que a sua causa. Glória a Deus. Não fique olhando para o tamanho do seu problema. Há muitas pessoas que se preocupam com os seus problemas, mas eu vou dizer a você esta noite: ao invés de pensar que o seu problema é maior, é grande, diga ao seu problema o quanto é grande o seu Deus, o quanto é maior o seu Deus. Diga para a sua enfermidade o quanto é maior Deus. Deus é muito maior. Nós somos exemplo disto, testemunha disto. Como entraríamos nesse lugar? Naquela época, pastor Bittencourt, 30 anos passados, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos um fundo financeiro, nós não tínhamos uma poupança, nós não tínhamos recursos, mas Deus nos deu este lugar. Aqueles proprietários deste imóvel, italianos, ricos, lá de São Caetano do Sul, acostumados a grandes financiamentos, não sabia que estava trabalhando com Deus. Esta obra de Deus, ela se realizou através do milagre, e durante 2 anos e alguns meses nós pagamos pontualmente este prédio, porque o Senhor é maior, porque Deus é maior. Deus jamais nos decepciona, Deus jamais nos desampara. Deus não esqueceu de você. Deus está lembrado da sua oração. Deus está lembrado daquele dia em que Ele falou com você. Este projeto vai se cumprir, este propósito vai se concretizar, esta promessa será realizada. Creia, você tem a marca da promessa de Deus. Você tem nesta noite a marca indelével do projeto de Deus na sua vida.
Depois do nascimento de Moisés, o seu crescimento milagroso, Deus poupou a sua vida. Quando ele cresceu, sua formação agora não era hebraica, sua formação não era de um judeu. Moisés era instruído de forma poderosa pelos melhores mestres, doutores, PhD, pós-doctos daquela época. Moisés era conhecido como futuro faraó, como aquele que haveria de governar sobre o Egito. Quem faz isto é Deus. Deus tira o plebeu e faz dele um rei. Deus tira alguém do monturo e o faz assentar entre os príncipes. É Deus que faz a sua obra. Ele não dá a sua glória a outrem. Ele não reparte a sua glória com ninguém. A Ele pertence a glória. Aqui diz o texto que os egípcios se ensoberbeceram. E se ensoberbeceram porque pensavam: temos as pirâmides, temos os deuses, aqueles deuses que protegem aqui o rio Nilo, que protegem o Egito. Aí Deus disse: vamos desafiar esses deuses. E Deus mandou 10 pragas contra o Egito. A primeira praga foi exatamente a parte que eles tinham de maior amor e como maior ídolo, que era o rio Nilo. Aquele rio bonito, que eu tive a oportunidade de andar sobre ele, de por 2 vezes contemplá-lo. Exatamente este rio foi um desafio, porque era Ísis e Osíris, reis do Egito, na mitologia pagã egípcia. Mas aí Deus diz: vamos desafiar esse Deus, porque não há Deus como o nosso Deus. Aí Deus mandou a praga em que as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Desafio aqueles deuses. Deus mandou a segunda praga, que era exatamente um desafio ao deus Hathor, o deus que tinha cara de sapo. Era o Deus que desafiava no Egito. E Deus disse: bem, vamos agora mandar a praga das rãs. E as rãs se espalharam sobre todo o Egito. Veio a terceira praga, que agora enfrentava o deus Sebe. Era a praga dos piolhos. Sebe não pôde fazer nada para conter aquela praga. Os piolhos começaram a subir no pelo cabeludo das pessoas. Imagine como é terrível uma praga de piolhos. E aqueles sacerdotes que de cada 3 dias raspavam todos os pelos do corpo para oferecerem algo a seu Deus no Egito, podiam ver que não tinham condições, capacidade para poder conter esta praga dos piolhos. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Veio a praga das moscas, que desafiava o deus escarabiano, a grande mosca. E esse Deus também nada podia fazer diante daquela praga que assolava sobre o Egito. Veio a quinta praga, que era a praga contra o deus Apis. Apis era um boi, era a miniatura de um boi, era um deus boi. E ali veio a praga em que todos os animais começaram a morrer, e Apis nada podia fazer. Ele era incompetente, ele não tinha nenhum poder, era impotente para resolver aquela praga. Veio a sexta praga, que desafiava o deus Tifon. Este deus Tifon, ele controlava a saúde.
era chamado Deus da saúde, e veio as úlceras, abriam-se feridas no corpo dos egípcios, e aquele Deus nada podia fazer. E veio a praga da saraiva e fogo contra o Deus suor, o Deus que controlava a atmosfera, era considerada uma grande deusa. E veio a oitava praga, a praga da nuvem de gafanhotos. Sarápia era exatamente a deusa das plantações. Ela protegia as plantações egípcias, mas não podia conter a praga da nuvem de gafanhotos. Era o juízo, era a ira de Deus sobre o Egito. E veio a nona praga, a praga das trevas. Houve escuridade, ou seja, o Deus Sol, o Deus Ra do Egito não podia impedir a escuridão que começou a tomar conta de toda Cairo e de todo Egito. Finalmente veio a última e 10ª praga, a praga da mortandade dos primogênitos. Quem que não amava o primeiro filho? Quem não amava o parente mais ente querido? E Deus agora estava desafiando o Egito. Mas antes da matança dos primogênitos, Deus falou a Moisés: Moisés, você deve preparar a Páscoa. A Páscoa é a última festa, a Páscoa é a última comemoração, cingindo os lombos, e você vai oferecer um cordeiro. Aquele cordeiro vai ser de 1 ano, um macho sem defeito, e este cordeiro vai derramar o sangue, e aquele sangue, através do molho de ensope, será aspergido na verga e nos umbrais da porta. E o anjo destruidor que vinha para tocar nos primogênitos, ao passar na terra de Gósen, na terra onde estavam os judeus e os israelitas, não podiam tocar no primogênito, porque havia o sinal da fé, havia o sangue. Assim somos nós hoje. Satanás quer destruir a nossa vida, mas ele não consegue nada contra nós, porque em nós está o sinal da fé, está o sinal do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É como diz a Bíblia: nenhuma praga chegará à tua tenda, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus tem protegido a sua igreja, Deus tem protegido o seu povo, e aquele anjo não conseguia atingir com a 10ª praga os primogênitos dos judeus. Finalmente saíram os judeus, os israelitas do Egito. Que festa solene o êxodo, que festa bonita foi aquele momento da passagem, quando os judeus começaram a celebrar a sua libertação. Estamos livres, estamos livres, livres de Faraó, livres do Egito, e agora iremos à terra prometida, a Canaã que Deus preparou para nós. Mas de repente, quando eles vão descendo próximo ao Mar Vermelho, Deus endurece o coração de Faraó. Deus começa a dizer: eu vou colocar embaraços, impedimentos, para que eles não prossigam. E agora Deus diz para Moisés e para Israel que eles devem voltar, não para o Egito, que eles devem voltar para acampar em Piairotes. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Deus às vezes diz vai, mas às vezes Deus diz vem. Deus diz pode ir, mas às vezes Deus diz está na hora de voltar. Deus tem muitas maneiras de falar, de se revelar a nós,
E temos que entender. Deus disse agora a Moisés: voltem e acampem em Piairotes. Eu imagino que Deus estava dizendo: eu manifestarei a minha glória, eu mostrarei os meus prodígios. O coração de Faraó estará sendo endurecido, mas eu serei glorificado. Deus é glorificado. Se você está em luta esta noite, os Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46 verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus queria ser exaltado através daquele instante do Mar Vermelho. Mar Vermelho era algo impossível humanamente, mas para Deus não existe impossível. Deus não conhece o impossível. E há uma declaração bíblica que diz assim: para Deus tudo é possível. Você pode declarar esta noite que para Deus tudo é possível? Diga mais forte, para que lá na estação ferroviária de Santo André possa ouvir a sua voz. Diga bem forte: para Deus nada é impossível. Não foi Deus que fez o Mar Vermelho? Ele podia usar um método que nós não entendemos. Eu calculei aqui, de acordo com o engenheiro general do Exército nos Estados Unidos, e ele chegou a calcular que a abertura no Mar Vermelho, se fizesse fila dupla, a fila teria mais de 800 milhas de comprimento e precisaria de 35 noites para que Israel cruzasse aquele momento do Mar Vermelho. Mas o nosso Deus faz milagre. Ele encurta o tempo. Ele faz coisas que nós não entendemos. E não adianta você querer explicação, e não adianta você querer decifrar. É milagre. Milagre é o que Deus faz. Não dá para entender. É fato extraordinário. Deixe que Deus haja milagrosamente. E foi o que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Abriu as comportas do mar, do lado direito e esquerdo, com o vento oriental. O povo começou a passar com o pé enxuto. Sabe o que Deus disse? Olha, anjo, você anjo que vai conduzindo o povo, vá lá para trás do povo de Israel. Olha, nuvem, você que é a proteção, a minha presença no meio do meu povo Israel, vá lá para trás. Porque quando a nuvem foi para trás de Israel, escureceu no arraial dos egípcios. Os egípcios estavam tão preparados, eles estavam com 600 carros, está em Êxodo 14, versículo 7. 600 carros escolhidos no Egito, preparados em carruagem de guerra para ir no encalço do povo de Israel. Mas Deus mandou o anjo e Deus mandou também a nuvem cobrir. Mas um terceiro detalhe, preste atenção. Sabe o que Deus fez? Deus tem anjos mecânicos, como se fossem borracheiros. Deus diz: olha, vocês anjos, entrem em ação, trabalhem agora, vai lá no meio daqueles 600 carros de Faraó e comece a desparafusar as rodas. E os anjos entraram em ação, eles levantaram as carruagens, e diz a Bíblia, pode ler lá em Êxodo capítulo 14, que eles começaram a andar com dificuldades. Não dá para perseguir o povo de Deus. Não adianta contrariar a vontade de Deus. O melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E os anjos foram,
E começaram a trabalhar. E aqueles carros não puderam alcançar Israel. Eles atravessaram. Sabe por quê? Porque Moisés disse ao povo assim, Êxodo 14, versículo 13. Essa é uma palavra para você. E eu já estou me encaminhando para a conclusão desta mensagem. Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vós hoje estão vendo, eu imagino que eles tremiam assim, dizendo: nós estamos despreparados, desprovidos de armas, e agora vem esses homens preparados, exímios, guerreiros do Egito. Mas o Senhor falou por Moisés: olha, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Digam comigo: o Senhor pelejará por nós e ficaremos calados. Você sabe que Deus está batalhando, pelejando por você esta noite? Pastor Bittencourt, mais uns minutinhos estarei concluindo esta mensagem. Na rua Sidney, onde iniciamos na 880, eu me lembro que uma noite Deus levantou pastor Damião, de saudosa memória, Damião Pepiliascov. E naquela noite eu estava muito aflito, diante de problemas que tinham acontecido, e ele começou a profetizar e disse: esta guerra não é tua, esta guerra é minha, eu vou pelejar por vós, estai quietos. Naquele instante eu parei tudo, não esbocei nenhuma reação. A partir daquele dia eu transferi a Deus todos os cuidados desta igreja. Esta igreja, ela está sob os cuidados de Deus. Quem peleja por esta igreja é Jeová. Quem peleja por esta igreja é Deus. Deus assumiu a guerra e diz: eu vou guerrear. E quando ele guerreia, irmão, ele sabe guerrear.